Começando agora, nós vamos falar sobre o seguidor de Jesus. A gente precisa identificar quem é o seguidor de Jesus para que a gente possa saber também se a gente é seguidor de Jesus e o que fazer para a gente ser um seguidor de Jesus. Tem algumas dicas e a gente vai falar sobre elas. Primeiro, a gente vai falar quem eles não eram. A gente precisa saber quem eles não eram para a gente também saber quem eles eram para que a gente possa identificar a gente mesmo, né? Então, como você define a sua fé? Católico, evangélico, ah, pentecostal, espírita, crente, cristão. Tem várias definições, como você pode ver, e todos eles até muitas vezes até se assemelham, mas são diferentes. Até por isso que são usadas palavras diferentes. As palavras têm poder, as palavras têm significado, e por isso mesmo são palavras diferentes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos começar falando sobre o que a Bíblia diz. Mas veja só essa passagem e, consequentemente, a gente vai definir uma das palavras que a gente viu ali. O que a Bíblia diz? Você acredita que existe somente um Deus? Ótimo! Todos nós deveríamos acreditar, e de fato essa é a verdade. Por quê? Até os demônios acreditam e tremem de medo. Então, crer que Deus existe é uma coisa lógica até. Ele diz, inclusive, um só Deus existe, não é somente um Deus. E ótimo se você acredita nisso. Mas qual é a vantagem que você tem? Qual é que te diferencia dos demônios? Porque eles também não só acreditam em Deus, eles temem a Deus. E às vezes a gente não teme tanto a Deus quanto eles. Porque eles têm certeza absoluta da existência de Deus. Às vezes nós temos dúvidas. Os demônios não têm dúvida da existência de Deus. Então, a palavra crente, apenas acreditar, não é suficiente apenas acreditar. Tem que ter mais do que isso. Até os demônios são crentes, porque eles acreditam em Deus. E mais, eles tremem de medo mais do que somente acreditar. Crente é aquele que crê. E não é sobre isso que a Bíblia fala, na verdade. Ela fala sobre muito mais do que crer, como a gente talvez vai falar sobre o detalhe. Então, durante um ano inteiro, eles se reuniram numa igreja lá em Antioquia, né? E se ensinaram uma numerosa multidão, muitas pessoas. E foi também em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então veja só que a palavra cristão, primeiro a gente viu a palavra crente, agora a gente está vendo a palavra cristão. Cristão é uma palavra que não veio de Deus, veio de um povo ali de uma cidade chamada Antioquia. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi naquela oportunidade. Jesus não veio fazer cristãos, apesar de ser uma palavra bastante usada e às vezes todos nós dizemos nós somos cristãos, mesmo tendo crenças diferentes, como a gente viu anteriormente. Tem as crenças, por exemplo, do pentecostal, tem a crença do que seja protestante, do crente, crença do próprio cristão, né, do espírita, todos são cristãos, assim, de um modo geral, né? Complete a frase aqui para pensar. O Brasil é um país, tem algumas sim, opções. Budista? Apesar de ter alguns budistas, é a minoria. Então, o país não é um país budista. É um país protestante? Apesar de ter algumas igrejas protestantes, não é um país que se considera protestante. O país é um país cristão? Sim, né? É um país cristão. Muçulmano? Não. Então, o que mais se enquadra aqui nesse caso seria um país cristão. É assim que o Brasil é definido, né? Até pela própria crença, assim. E ser cristão não é suficiente, não basta. Se bastasse, o Brasil seria um bom país. E, de fato, a gente sabe que não exatamente é assim que é o nosso país. Ele não é um bom país por ser um país cristão. Os Estados Unidos é um dos maiores países cristãos até, muito protestante também, né? Mesmo assim, a gente vê que muita coisa ruim vem de lá, apesar de ser um país cristão. Então, qual é a diferença, ou a definição, desculpem, qual é a definição correta? Cristão é o nome que veio do povo. Foi ali a Antioquia que eles receberam esse nome chamado cristãos. Mas eles não eram cristãos. Quem eles eram, segundo essa passagem? Diz lá, foi Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então eles eram discípulos, mas foram chamados de cristãos.
Jesus veio chamar discípulos, não veio fazer cristãos, apesar dele ser o Cristo, né? E discípulos são pessoas que o ouvem e obedecem às suas palavras. Não simplesmente ouvem, mas tomam uma atitude, levantam e vão fazer o que acabaram de ouvir. E os discípulos de Jesus foi assim, a gente vai ver sobre isso também hoje. Então, tem mais de 260 referências a discípulos no Novo Testamento. A palavra cristão aparece somente 3 vezes em todo o Novo Testamento. Mas a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes. Tem uma mensagem aí, né? A definição da fé é ser discípulo e não simplesmente ser cristão ou qualquer outra coisa. Tem outras coisas, é claro, como a gente viu, outros termos assim que definem as crenças como estes, evangélico, espírita, pentecostal, protestante, católico e outras definições de crenças. Mas, no entanto, não estão na Bíblia. Isso é importante a gente pensar e definir para a gente entender também quem nós devemos ser. Devemos ser discípulos. Por quê? Porque se alguém fala, fale de acordo com as palavras de Deus, diz lá 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Imagina que você torce para um time, mas você se define como outra coisa, né? Vamos pegar aí, você torce para o Flamengo, mas você fala, eu sou fluminense. Opa, como assim? Você torce para o Flamengo ou para o Fluminense? A mesma coisa em relação à palavra de Deus. Você não pode usar uma outra palavra se o que foi usada é o que define a nossa fé. Então, nós precisamos, assim, saber que nossa fé é definida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus define dessa maneira: nós somos discípulos de Jesus, porque discípulo faz toda a diferença. Discípulo é aquele que não somente ouve, porque todo mundo ouve, todo mundo gosta de Jesus. A maior parte da população mundial, ninguém fala mal de Jesus, até de outras religiões admiram Jesus, mesmo sem conhecê-lo plenamente, como nós começamos a conhecer. Não é suficiente, então, conhecer Jesus. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser discípulos, ouvir e obedecer às palavras de Jesus.